Oi pessoal, tudo bem? Esperamos que sim, com a gente agora aqui tudo bem. Porém, como vocês viram, né, no título do vídeo, foi de fato o que aconteceu com a gente. Eu sei, é bem triste, mas né, não é essa mensagem de pesar, de tristeza que a gente quer enfatizar aqui nesse vídeo. Pelo contrário, a gente quer deixar uma mensagem nesse vídeo de agradecimento, porque Deus livrou a gente de algo bem pior que poderia sim ter acontecido. E é uma mensagem de motivação e uma maneira até da gente testemunhar as últimas 24 horas que a gente viveu. Como a Gisele mencionou aqui, desde o início do nosso projeto missionário, certamente essas últimas horas foram as mais difíceis vivenciadas até o momento. Não apenas por conta do título desse vídeo, o acidente que aconteceu com a Combinha, mas por várias outras situações que aconteceram neste mesmo dia. Mas antes, gostaríamos de contextualizar um pouquinho para vocês todo o cenário, né, dos bastidores, até porque tem pessoas novas chegando todos os dias no canal e nas nossas redes sociais. Então, para não ficar uma sensação de um canal turístico, que não é, mas sim um canal missionário com um único objetivo, que é evangelizar, ok? Mas claro, inevitável, né, por onde estamos passando, registrarmos e compartilhar isso com vocês, até porque a fotografia está assim impregnada em nós. Para os nossos amigos aí do Brasil, de Curitiba, que nos conhecem, eles sabem que nós, né, éramos fotógrafos, inclusive uma brecha para comentar com vocês aí as renúncias que fizemos para estarmos aqui em missão. Renúncias que comentamos com alegria e com um sorriso no rosto. Por quê? Nós tínhamos uma microempresa, né, que estava em ascendência. Não era uma empresa que estava dando errado e nós abandonamos para viver isso. Não, era uma empresa que, pela graça de Deus, estava dando certo, e no ápice dela, Deus nos pediu tempo de qualidade, que hoje nós chamamos de o nosso ano sabático, o nosso ano de entrega maior para Deus nesse trabalho missionário. Mas para isso teve renúncia. Renunciamos a nossa carreira profissional no seu ápice, e também, por que não dizer que renunciamos o conforto da nossa casa. A nossa casa era pequena, simples. Quando a gente menciona conforto, não é o conforto de luxo, mas de um simples banho diário. Hoje, quando a gente, né, compartilha com vocês o nosso dia a dia da Combinha, vocês sabem, nós não temos um banho garantido todos os dias. É uma luta, né, para conseguir um banho pago num posto de combustível, né, tem dias que banho gratuito, enfim, renúncias de um conforto de um lar, renúncias de uma estabilidade financeira que tínhamos na nossa microempresa, para estarmos hoje aqui em missão e compartilhando isso com vocês como algo motivacional e também para testemunhar, né? Lembrando que hoje, né, Gi, até algo pessoal, particular nosso, nós vivemos sim com menos de um salário mínimo na estrada, em missão, né, que é o aluguel da nossa pequena casa, né, aí em Curitiba, no Brasil. E para complementar essa renda, para manter os gastos de combustível, alimentação, banho pago em algumas situações, nós trouxemos um kit de equipamentos fotográficos para esporadicamente fechar uma parceria, fechar um trabalho para nos ajudar nessa questão de custos. Isso mesmo. Então, né, para contar, né, todo o ocorrido que foi na sexta-feira, né, eu antes quero mencionar, né, de quinta-feira de manhã, quando a gente abriu o nosso computador para fazer, né, esse trabalho de parceria que a gente fechou, que a gente precisava editar algumas fotos profissionais para entregar para essa empresa, e quando eu abri, né, o meu notebook ali para poder editar, a tela dele, né, o visor ali, o LED, estava danificado. Todas as cores brancas tinham se transformado em azul e piscava e tremia, e assim, não tinha como mexer no notebook, né? E a gente estava dependendo do notebook, que é a nossa ferramenta de trabalho, como a Ada mencionou, para entregar esse trabalho de parceria, que também vai nos dar uma renda para ajudar na estrada, né? Porque hoje vivemos uma vida bem econômica mesmo, né? Desde que colocamos a nossa Combinha na estrada e estamos vivendo assim, é uma vida bem econômica mesmo, né? Então, a gente sabe que se a gente tivesse que arrumar esse notebook agora, aqui na Argentina, ia ser um custo que não estava no nosso orçamento e ia custar caro, né? Então a gente gastou ali pelo menos mais do que o dia inteiro ali, mais do que a tarde inteira, para pesquisar se a gente conseguia por nós mesmos arrumarmos a tela. A gente acabou que não conseguiu, e a gente foi dormir quinta-feira assim, um pouco triste, né? Poxa, nossa ferramenta de trabalho agora estragou, e bem aqui, né, no país que não é nosso, a gente não sabe ao certo quanto vai pagar, e o valor que for, né, vai fugir do nosso orçamento, né? Enfim, fomos dormir, né, entregamos para Deus ali, e ao amanhecer da sexta-feira, que foi o ocorrido de 24 horas do dia ali, que foi bem difícil o dia de sexta-feira,
De manhã a gente já teve uma bênção, que foi assim, antes do dia amanhecer, eu não lembro que horas exatamente eram, porque eu não vi no relógio, mas eu lembro que tava assim escuro, mas já para amanhecer, eu me despertei sozinha mesmo, assim, e bem sonolenta, já me veio na cabeça assim, notebook, nossa, notebook, eu preciso terminar o trabalho e ele tá estragado. Aí eu fiz uma oração para Deus, Senhor, por favor, que se fosse sua vontade, né, o Senhor pudesse ajudar a gente, que a tela do notebook voltasse a funcionar, né, que a gente não tivesse esse custo a mais, porque pra gente vai ser difícil. Foi uma oração bem breve, bem específica, e eu tava bem sonolenta, assim, isso tipo de madrugada. E aí quando a gente abriu o notebook ali, era 8 horas da manhã, eu acho que antes das 8 horas da manhã mais ou menos, a gente abriu na loja de conveniência o notebook ali pra trabalhar, e a tela estava perfeita, intacta, e não tinha mais nada. Pra gente foi um detalhe gigantesco, foi um milagre que Deus fez, porque a gente passou o dia inteiro no dia anterior tentando resolver esse problema e não conseguia. E simplesmente o nosso notebook na sexta-feira, ontem, né, que estamos gravando agora, esse vídeo é sábado. Então sexta-feira ontem a gente começou o dia com uma bênção muito feliz. A gente ficou muito feliz com Deus, muito grato, e foi muito legal, né? É isso aí, depois do ocorrido do notebook, que nós consideramos um milagre, né? Para algumas pessoas pode ser algo tão simples, tão bobo, mas para nós de um significado grandioso, um abraço de Deus, um carinho de Deus, dizendo assim, eu estou com vocês em todos os detalhes. Sim. Saímos daquele posto de combustível com um sorriso no rosto, alegres, em direção à cidade de Santo Tomé, aqui na Argentina. E lá fomos e descobrimos uma igreja adventista lá, qual era a nossa intenção, né, ir no culto no dia seguinte, no sábado. Porém, antes do pôr do sol, resolvemos abastecer a combinha. E eu vou abrir aqui um parênteses, né, para compartilhar esse detalhe com vocês, que tem sido a nossa experiência nesses dias que estamos aqui na Argentina. Não é uma crítica, é de fato um relato que estamos aqui expondo para vocês, não generalizando, porque até agora nós passamos apenas por duas províncias, a província de Misiones e Corrientes, onde estamos hoje, e pelo menos nessas duas províncias que nós estamos, há uma dificuldade enorme em abastecer o carro, ou até mesmo o caminhão. Por quê? A gente percebe que a maior rede de posto de combustível que existe aqui na Argentina é a YPF. IPF que eles falam. IPF, né? Que é a principal rede, mas por volta do meio-dia, 2 horas, 3 horas no máximo, já acaba o combustível aqui na Argentina. Então até esse horário é um caos, é fila enorme para conseguir abastecer. E quando a gente consegue na fila chegar na nossa vez, para nós que eles consideram estrangeiros, brasileiros, é um valor diferenciado. Não é uma crítica, é apenas um relato. O combustível acaba na metade do dia, nos postos de combustíveis, literalmente acabar, e quando a gente consegue, é um valor diferenciado para nós. Só um relato. Neste posto que nós estávamos em Santo Tomé, no posto YPF, a fila estava do mesmo jeito, e quando nós chegamos perto do posto de combustível, o frentista foi muito bacana com a gente. Ele falou assim, olha, vocês são estrangeiros, podem vir direto aqui, não precisam aguardar na fila. Essa fila é apenas para estrangeiros. Tem um valor diferenciado, mas é para estrangeiros. E ok, a gente ficou grato. Fomos então para a bomba abastecer, e no que nós encostamos a combinha na bomba para abastecer, dois rapazes na verdade, saíram de um dos carros que estavam na fila e vieram ali discutir com a gente, brigando com a gente que a gente havia furado fila. Mas nós não havíamos furado fila, a gente só havia ido na bomba que era para estrangeiros a convite do frentista. Foi uma situação assim que a gente ficou um pouco triste, um pouco preocupados com a agressividade dos dois rapazes. Foi só verbal, graças a Deus. Mas nós abastecemos, fomos embora, e no caminho ali da cidadezinha eu e a Gi cogitamos, será que ficamos aqui em Santo Tomé para ir no culto no dia de sábado? Mas para isso nós teríamos que pernoitar com a combinha, né, em alguma rua, e como a nossa combinha amarela chama atenção, nós ficamos com medo daqueles rapazes, que era nítido que eles queriam confusão. E então eu e a Gia, a gente ficou preocupado, aqueles dois rapazes encontrarem a gente em algum lugar da cidade e voltar a criar problemas. Então nós decidimos seguir viagem em direção à Uruguaiana, que é onde nós estamos hoje gravando esse vídeo. No caminho tivemos uma outra situação, já de tanque abastecido, nós estávamos indo então em direção à Uruguaiana, numa BR que tem pelo menos aí umas 3 horas de viagem só de campo, sem cidade, sem povoamento, sem nada. E nós já havíamos assistido os noticiários, vocês aí no Brasil também tiveram alguns alertas, né, de tempestades severas no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Uruguai e algumas regiões da Argentina.
Nós estamos em Corrientes, mas na província agora de Buenos Aires, que é próximo de Uruguai, próximo do Rio Grande do Sul, é onde estava ali a parte central do alerta vermelho para tempestade. E nós não havíamos nos atentado nisso. E pegamos então essa ruta, a Ruta 14, né? Em direção a Buenos Aires já ali, Uruguaiana. E quando nós vimos uma nuvem gigantesca de frente de nós assim, que nós vamos deixar até aqui nas imagens, havíamos gravado ali na vertical, né, na hora do susto, mas nós vamos compartilhar essas imagens para depois continuar aqui contextualizando com vocês. Uma chuva muito forte. Foi um susto bem grande que a gente passou e que na verdade não precisava ter passado, porque a nossa intenção era dormir em Santo Tomé, não era seguir caminho, né, para Buenos Aires, até por conta da previsão de tempo. Só que a gente ficou realmente com medo de dormir na cidade, porque a gente nem discutiu, a gente ficou quieto. E o rapaz, né, xingou a gente, falou várias coisas, ofendeu a gente, porque simplesmente a gente estava numa fila de estrangeiros no lugar certo, na hora certa, por um convite certo, mas ele interpretou errado e foi agressivo com a gente ficou com medo de dormir na cidade, porque é uma cidade pequena, e a gente não sabia onde ele morava, era perto do posto, a igreja que a gente ia ir no outro dia, então realmente a gente precisou por força maior seguir viagem e nisso a gente pegou essa tempestade e foi bem assustador. Pegamos então a Ruta 14 em direção a Uruguaiana, em direção a Buenos Aires, e onde já havia ali o alerta de tempestade, não nos atentamos nisso, até pela tensão que passamos no posto de combustível, e de repente se deparou com essa nuvem gigantesca que para a gente retornar ficava inviável, porque era pelo menos umas 2 horas de retorno de volta para Santo Tomé, a cidade do ocorrido. Então decidimos seguir em frente. A princípio era só uma nuvem, e quando a gente se deparou, a gente estava literalmente dentro da tempestade, rajadas de vento extremamente forte. Muita ventania. Eu literalmente tinha que fazer força para manter a Kombi na pista. A nossa preocupação era com as placas solares, do vento arrancar as placas solares e voar, tirar a Kombi da pista. Mão única, né, dupla ali, vai e vem. Então assim, foram momentos de muita tensão, muito terror que nós passamos ali, mas oramos a Deus, eu dirigindo, a Gi orando ali para que, né, Deus segurasse o clima, segurasse o tempo, conduzisse a gente da melhor forma possível até a gente chegar pelo menos no próximo povoado. E assim foi, graças a Deus. Chegamos na cidade de Paso de los Libres. La Cruz, antes foi La Cruz. Sim. Chegamos em La Cruz, não sei se é literalmente uma cidade, mas quase um bairro para nós aí no Brasil, vila, né? Uma vila, um vilarejo pequeno, que a gente conseguiu ali achar um ponto de apoio, né? Um camping, mas era muito beirando também o rio. E a água estava subindo de maneira muito rápida, o vento está muito forte. Nos vídeos vocês vão ver também aí, eu tentando gravar um áudio e praticamente não dá para ouvir de tão forte que estava o vento. A gente ficou assustado. Depois do susto que passamos na ruta com uma tempestade de vento e água, chuva, paramos na primeira cidadezinha aqui chamada La Cruz para nos refugiarmos aqui, né? Paramos inclusive num camping onde tem um ponto de apoio. Porém o vento aqui também está extremo, forte, rajadas de vento, a Kombi chega a chacoalhar a parada. Decidimos sair dessa cidadezinha de La Cruz e seguir então ainda em diante a Uruguaiana, que é a cidade que nós estamos hoje, que é Paso de los Libres. Paso de los Libres. Uruguaiana tá um pouquinho para frente, né? Isso. E aí foi nessa cidade então que, né, tivemos o outro susto, né? O primeiro susto do posto de combustível, o segundo e maior susto também aí a tempestade no caminho. E aí quando já havíamos, graças a Deus, abastecido no IPF, já havíamos feito a nossa comprinha de sexta-feira antes do pôr do sol para passarmos o Shabá, o sábado em descanso, em comunhão, já estava tudo certo. Kombi abastecida novamente, né? Comprinha abastecida, e estávamos então indo para o local onde íamos pernoitar com a Kombinha quando aconteceu o acidente com a Kombinha, né? A gente estava numa avenida aqui em Paso de los Libres, não era BR, é uma avenida,
E a gente notou que os carros passavam muito rápido ali, né, dentro da cidade mesmo, e a gente estava numa velocidade de 80 por hora. Para a Kombi aqui, uma velocidade que a gente tem até o adesivo ali, né, só que a moça estava muito rápida. Ela simplesmente, não sei o que aconteceu, ela não conseguiu frear e ela bateu com tudo na traseira da Kombi. O Adam ainda conseguiu puxar pro lado, senão a batida ia ser bem... no motor, né? No motor mesmo, é porque o Adam puxou muito rápido, mesmo com a folga do volante da Kombi, acho que foi muito por Deus ali. Aí só o lado esquerdo da Kombi aqui, atrás, que... amassou, né? Amassou bastante. Vai deixar as imagens aí. Nós estávamos numa avenida que também não tinha comércio, não tinha casa, era uma avenida extremamente escura. Isolado. Com mato na direita, com mato na esquerda, noite, pouca iluminação de poste, chovendo, a Kombi não ilumina bem. Eu estava numa velocidade até que grande para a Kombi, né, 80 por hora, numa avenida que a gente não conhece, à noite, chovendo, com buraco, a Kombinha não iluminando bem. Eu estava a 80 por hora até para não atrapalhar, né? E a moça veio atrás, assim, realmente em alta velocidade. Ela não estava com o farol de luz média, luz baixa, porque senão eu teria visto ela com antecedência no retrovisor. Ela estava só com aquele pinguinho de luz. Tanto é que eu só me atentei que havia um carro atrás quando eu escutei a freada. Quando eu escutei a freada de pneu no asfalto molhado, é que eu olhei, vagamente eu vi que tinha um carro pela luz bem pequenininha, só o pinguinho, não era uma luz baixa, né? E aí quando eu escutei a freada atrás, eu tentei puxar para o lado, e a gente já sentiu o tranco, realmente bateu atrás, e a moça desceu do carro, a gente desceu do carro, né, e ficou uma situação ali constrangedora, porque quando nós chegamos na Argentina, né, Gi, nós compramos um chip da Claro, abastecemos o crédito, recarregamos ali, mas praticamente ainda não conseguimos fazer funcionar esse chip. Estamos literalmente sem internet. Os vídeos que a gente sobe para o YouTube, para o Instagram, é quando nós estamos num posto de combustível que a gente consegue Wi-Fi. Então no momento do acidente nós estávamos sem internet, numa região que não tinha um comércio, não tinha uma casa para pedir ajuda. A moça, quando ela bateu, né, ela com internet ligou para a família inteira. Em questão de segundos estava a família inteira da moça ali. E a gente ficou meio que na recua, sem saber o que fazer, né? A gente ficou numa situação de pressão, né? Um parênteses aqui, né? A gente não dirige de noite. Tinha acabado de escurecer e a gente já tava... Nossa, a gente tava a 3 minutos do posto onde estava o GPS pra gente passar a noite e dormir. A 3 minutos, tava muito perto. Só que assim, até chegar ao posto não tinha comércio nenhum. Então, realmente, como o Adam falou, na situação ali, às vezes você pode até pensar, né, mas podia ter feito aquilo, aquilo outro. A gente estava numa área isolada, o nosso chip, a moça que vendeu pra gente no quiosco, ela ativou, foi super gente boa, só que até mesmo ela não estava conseguindo fazer pegar o nosso chip. Eu não sei porquê, alguma configuração mais avançada do celular que o nosso chip aqui não está funcionando, então a gente está passando um perrengue aí com o chip. Então a gente não tinha como ligar pra polícia, a gente não tinha como ligar pra ninguém, a gente estava... Era Deus e a gente ali. E toda a família da moça que chegou em 5 minutos ali pressionando a gente, né? Eles queriam que a gente, né, desse o dinheiro, pagasse, sendo que ela que bateu, né? E a gente comentou assim, olha, a moça não me viu na frente, ela bateu atrás do nosso carro. E eu tenho a carta verde, que é o seguro obrigatório dos nossos vídeos anteriores. A carta verde é justamente para isso, é o seguro obrigatório contra terceiros. Eu falei assim, olha, eu tenho a carta verde, é só a gente ligar para a polícia vem e a carta verde vai pagar o conserto do seu carro. Mas eles não queriam isso. Só não queria demorar. A gente entendeu que se eles não queriam que chamasse a polícia, que algo de errado tinha com o carro deles, ou habilitação, ou documentação, enfim. Eles queriam dinheiro nosso de fato, e nós nos negamos. A gente não entendia muito bem o que eles falavam, porque o espanhol rápido, né? Parece com o português, mas não é bem assim. Na prática é bem diferente, eles falavam muito rápido, eles estavam eufóricos e queriam dinheiro, e a gente nem forçou a tentar falar em espanhol. Eu falei assim, olha, não estou entendendo, tenho a carta verde, chame a polícia. Só isso que a gente falou de maneira pacífica. E eles não queriam. Eu e a Gi novamente ali no meio daquele caos do escuro, sem comércio perto, repito, sem casa, sem ninguém, sem internet. A gente novamente só oramos a Deus que a situação fosse resolvida da melhor forma possível. E simplesmente ao finalizar a nossa oração, um rapaz, que era o que estava mais alterado, se virou para nós e falou assim, olha, cada um paga o seu, eu estou indo embora. Eles entraram no carro do acidente, foram embora, e mais os 3 carros que estavam juntos ali pressionando, também ligaram o carro e foram embora. Quando eu e a Gi nos deparamos ali no meio do nada sozinhos,
né, com a combinha batida, mas quando a gente foi olhar a traseira da combinha, graças a Deus não atingiu o motor, né, que é a nossa preocupação, né, para conseguir peça aqui na Argentina seria muito difícil, porque em todos os dias que nós estamos aqui na Argentina, nas duas províncias que nós andamos, Misiones e Corrientes, nós não vimos literalmente nenhuma Kombi aqui. Isso significa que não tem peça de Kombi aqui. Então essa foi a nossa maior preocupação. E quando a gente olhou lá atrás, havia amassado o canto da Kombi com detalhe: nem as duas lâmpadas da lanterna quebraram. Não sei como a lanterna macetou. A gente a gente ficou com a meia luz e o pisca funcionando, mesmo com a traseira amassada, mesmo com a lanterna quebrada. Deus preservou até as lâmpadas para a gente conseguir dar seta, conseguir ligar alerta, conseguir ir até um ponto de apoio. Sim. E conseguir... A nossa tampa do porta-mala não abre mais. Ela travou. A tampa do porta-mala travou ali, eu acho que entortou um pouco, né? Entortou. Mas nós estamos felizes, né? Pode parecer um pouco contraditório, sim, mas nós estamos felizes porque eu e a gente comentamos, poderia ter sido um acidente pior. Na velocidade que estava, poderia ser bem pior. Na velocidade, né? Poderia eu e a gente termos nos machucado outras pessoas. Aqui é até estranho, é uma questão cultural, né? Não é uma crítica, longe disso, é só um relato, questão cultural. Aqui na BR, na cidade, no centro da cidade, o pessoal anda de moto sem capacete. 2, 3, 4 pessoas numa moto sem capacete no centro da cidade, na BR. Tipo, é comum, é literalmente comum. Que para nós no Brasil, isso é um choque cultural. A gente só vê 2 pessoas no máximo numa moto e as 2 com capacete. E aí a gente comentamos assim, puxa vida, imagina se uma moto bate atrás da gente, uma moto com 3 pessoas, sem capacete, eles poderiam ter se machucado, né? Acontecido algo pior. Enfim, nós estamos gratos que ninguém se machucou, gratos que o conserto da combinha vai ser algo não barato, mas ainda está funcionando a lanterna, o pisca, a meia luz. Pelo barulho e como foi a freada, abriu aqui tudo, caiu. Sim. Todas as coisas. Nossa, a gente achou que tinha sido bem pior. Para um motorhome, bem lembrado, né, Gi? Quando há uma batida, que foi o nosso caso, no motorhome a sensação é de um estrago maior. Nossa. Porque os pratos viram, os copos caem, as portas abrem. Aqui era panela, era pote, caos, era pano, entende? Mas enfim, estamos felizes. Isso aconteceu na sexta-feira à noite, mesmo com a Kombi batida. Eu e a gente estacionamos no posto, no YPF, no IPF. Deixamos tudo do jeito que estava e o nosso único foco era: amanhã de manhã a gente vai no culto, na igreja, né? A nossa igreja Adventista Sétimo Dia. Vamos cultuar e agradecer a Deus por tudo, pela missão, pela nossa vida, por tudo que nós estamos vivenciando aqui ao lado de Deus. Eu e a Gi, nós estamos sentindo que Deus está nos lapidando ainda mais em vários detalhes. Dependência, porque hoje nós somos muito mais dependentes de Deus. Antes nós tínhamos a nossa casa, fechávamos a porta, o portão está cadeado e nos sentimos seguros, né? Agora aqui na situação de nômades, viajantes, né? Viajeros, como diz aqui na Argentina, quando a gente para, a gente se sente muito mais vulnerável. Nós estamos dormindo dentro de um carro. Então, assim, a nossa oração diária é: Deus, nos proteja, coloque os seus anjos nos protegendo na noite que vamos aqui dormir, na ruta, na BR que vamos dirigir. Então, hoje nós vivemos uma dependência ao extremo de Deus, que a gente vê que, primeiro, a gente sente que Deus está primeiramente nos lapidando, para depois, né, com a misericórdia dele, mesmo falhos, nos usar na missão e na obra dele. É isso aí. Esse foi o relato, né? Claro que tem muito mais detalhes, mas a gente, né, não pode falar tudo no vídeo porque, né, a gente não quer delongar mais. Mas é isso, a gente sentiu muito de falar com vocês isso aqui, porque foi de fato um testemunho, a gente que viveu e sentiu a mão de Deus, né? E a gente tá, assim, com uma dificuldade de voltar a gravar aqui no YouTube, porque o nosso foco, como a gente mencionou, é a missão. E se a gente não está com os olhos atentos por uma pessoa que passa na rua, um posto que a gente para, alguém que é excluído da sociedade, a gente precisa chegar até essas pessoas. E às vezes, se a gente se delonga muito aqui no YouTube, toma muito nosso tempo. E o nosso tempo aqui é para fazer o trabalho da missão. Esse é o nosso trabalho. Então, de fato, a gente não está conseguindo realmente atualizar em tempo real aqui o YouTube. Gostaríamos de fazer muito mais, mas esse vídeo de testemunho nós precisávamos, né, falar aí para vocês. Sim, a gente tem orado muito para que Deus nos dê essa sensibilidade, esse tato de identificar, né, o momento de abordarmos uma pessoa, porque a nossa estratégia missionária não é uma estratégia incisiva, agressiva, né? A gente sempre espera situações naturais,
né, uma conversa, um diálogo natural que surgiu, e no momento de uma brecha, de uma oportunidade, a gente chega com a mensagem, nunca de maneira agressiva e invasiva. Então a gente sempre ora para que Deus dê essa oportunidade para nós, né? E graças a Deus isso tem acontecido, mas como a gente mencionou, para a gente conseguir equilibrar isso com gravações para o YouTube e Instagram é muito difícil. E tanto é que quando nós retornamos, né, depois da hospitalização do pai da Gi para a viagem, nós havíamos decidido não gravar mais para o YouTube nem para o Instagram, apenas fazer a missão de Deus. Mas quando nós chegamos em São Paulo, né, uma seguidora nossa do canal, até é estranho se falar, né, a Ju e o Cleiton, muito queridos, de Pedro de Toledo, nos encontraram num posto de combustível aí no Brasil, em São Paulo, e eles nos abraçaram, nos trataram tão bem, falaram assim, olha, continuem gravando para o YouTube, os vídeos de vocês nos motivaram, nos incentivam, são maravilhosos, e nós sentimos como se fosse uma resposta de Deus, um pedir de Deus para que a gente continuasse gravando esses conteúdos, não para like, que esse não é o nosso objetivo, não estamos aqui atrás de likes, através de visualizações, através de status, através de fama, não é isso. Mas o nosso único intuito em gravar no YouTube é para que essa mensagem motivacional, né, até mesmo do desespero que nós passamos e ao mesmo tempo o cuidado de Deus, motive você, encoraje você. Talvez você esteja passando por uma situação complicada de tempestade ou literal ou de vida, saiba que Deus está com você mesmo em meio às tempestades. Então esse é o nosso único motivo para gravar aqui para o YouTube. É isso aí, até o próximo vídeo. Beijão e tchau, tchau.